Bethesda, saudar o deputado estadual, deputado federal, perdoe, até no passado era componente dessa casa, deputado federal Edmilson Rodrigues, deputado federal Súlio Gonzaga, representando Minas Gerais, e os demais amigos, companheiros que aqui estão. Saudar o companheiro Pablo, que teve sua fala muito boa aqui. Saudar também o companheiro Xavier, que representa a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar. Bem, o deputado federal acabou aí mesclando, acabou esmiuçando as outras PECs que estão em andamento. Ainda há pouco, o companheiro de farda, ele falou assim: nós estamos aqui pleiteando uma missão, nos dê a missão que nós resolveremos. Na verdade, eu venho a essa tribuna falar em nome do primo mais pobre da segurança pública, o primo paupérrimo da segurança pública. E como é que é o nome desse primo? Polícia Militar. Porque o policial federal, eu acho que está muito bem pago para fazer o ciclo completo. O PRF, não sei se está tão bem pago, mas seu salário é muito bom. Eu acho que pode melhorar e tem que melhorar ainda mais. A Guarda Municipal, aqui de Belém, o salário da Guarda Municipal de Belém é maior que o salário da Polícia Militar. Isso sem falar os membros do Ministério Público, sem falar o salário dos delegados. É muito fácil para o comandante chegar aqui e dizer: bota mais carga que o burro aguenta. Bota mais carga que o burro aguenta. A gente não tem que colocar carga no ombro do outro. Coloca a carga no teu ombro. No teu ombro não coloca que tu vai ver que não aguenta. Os senhores sabem por quê? Em 6 anos de policial militar, eu vi os oficiais da Polícia Militar, lá no batalhão do Pará, serem estrangulados com procedimento administrativo dos PADS, e eles não tinham a menor condição de fazer os PADS, porque era serviço, era pós-serviço, era serviço, era pós-serviço, e começaram a dar o quê? Menos atenção à sua família. E o que foi que eles fizeram lá? Começaram a passar os procedimentos aos praças. E hoje o soldado, o caso sargento, também tem que começar. Então, se você não consegue resolver nem PADS, como é que você quer agora ciclo? E o PADS é algo restrito, é uma contravenção, é algo que é causado dentro da instituição. Agora vamos olhar pelo lado da sociedade. A sociedade precisa sim de uma polícia desmilitarizada. A sociedade precisa sim de uma polícia civil muito mais otimizada, muito mais eficiente. Agora digo, se a polícia civil, os crimes nós nunca conseguiremos controlar, apenas diminuir. Mas se os crimes não são resolvidos, é porque os servidores do IML e do Renato Chaves estavam aqui cobrando os seus direitos e estavam em greve. Agora é muito fácil, meu amigo, eu pegar e jogar pedra na Polícia Civil. É muito fácil eu pegar e jogar pedra na Polícia Militar. Mas sabe o que acontece? Vai dar condição para ele, porque quando nós paralisamos aqui há 1 ano atrás e dessa paralisação chegamos a esta casa, os nossos oficiais da Polícia Militar conseguiram a equiparação e reajuste em 4 anos. Eu não vou entrar nesse mérito não, foi um mérito deles. Nós não tínhamos representantes, a Polícia Civil tem representantes, o sindicato bate muito forte e consegue as suas melhorias. Agora nós ficamos amigos, sabe por quê? Porque o sistema é militar. Então não tem como eu querer discutir sistema militar se dentro dos quartéis e das polícias civis, das PRF, o sistema de assédio moral e assédio sexual é altíssimo. E sabe o que eu faço com o militarismo? Eu coloco
Eu coloco o deputado Edmilson Rodrigues a mordaça institucional. Por quê? Você não pode cobrar. Por quê? Porque senão você vai responder um procedimento, você vai para a rua. Todos os dias eu tenho no WhatsApp variados policiais se queixando das arbitrariedades. Então é muito mais fácil, é muito melhor eu chegar aqui e dizer: coloca mais carga na costa do burro, coloca mais carga e deixa que eu seguro. Foi assim que alguns oficiais falaram. E não seguraram nada, porque a greve aconteceu e hoje nós estamos conseguindo, aos pouquinhos, trazer melhoria para essa instituição. Nós não temos nem piso salarial. E aí? Por que não se discutir primeiro o piso salarial? Porque a PEC 300 nada mais é do que um piso salarial. Os professores têm variadas outras classes têm, então nós não temos. Nós não temos nem plano habitacional. Aí eu quero botar mais carga na costa do burro. Por quê? Porque ele aguenta, sabe por quê? Porque ele é subordinado. Se ele levantar a cabeça, eu vou ter que punir ele. Então, senhores, nós temos aqui, sabe o que é? É equipar a polícia civil. Se a condição dele interessa, que faça melhor. Sabe por quê? Porque se eu equipar a polícia civil, eu otimizo. Sabe o que nós temos que fazer aqui? É colocar para a polícia militar do Estado nível superior. E sabe por quê? É melhorar salário. Porque salário, companheiro Pablo, da polícia militar hoje, aqui no Estado é R$3.000. E eu ainda quero mais atribuição. Né? Eu quero mais atribuição para te ganhar R$3.000. Nós não temos aqui, e já fizemos estudo, foi apresentado pela Associação de Cabo Soldado, nós não temos aqui lei para carga horária definida. Se eu não tenho lei para carga horária definida, sabe o que vai acontecer? Você não terminou ainda? Fica aí. Fica aí. Então, senhores, pelo amor de Deus, eu exalto sim a proeminência dos deputados federais em trazer essa discussão, porque digo a vocês, pior do que levar baias, pior do que não discutir, é ter, sabe o quê? É ter o Estado alguém que maltrata, como foi a situação de exceção da ditadura militar. E a mesma pessoa que falou que a gente aguenta carro, ela falou em passado. Eu desafio a vocês a serem passados. Ditadura militar ainda existe nos quartéis da Polícia Militar. Não é passado não. A maior prova da ditadura militar? Este deputado aqui, com 6 anos de corporação, eu ainda não tinha condições de me candidatar, sabe por quê? Porque o militarismo disse que eu tenho que ter 10 anos de efetivo serviço para me candidatar. E aí, sabe o que eu fiz? Joguei pela sorte e saí do meu emprego, passando 15 dias desempregado. Aliás, com 15 dias eu recebi o comunicado que já estava desempregado e os meus proventos já teriam sido cortados. E a minha filha, que só tinha 8 meses, entendeu? Sofreria com isso. E aí acabou comigo um papo furado aqui e mandar dizer para botar mais carga no meu lombo. Coloca a carga no teu lombo, rapaz, fica carregando. Então eu acho que nós temos que, como o deputado federal Raul Jungmann falou, apresentar proposições. Então, que essas PECs, para que o militarismo seja extinguido, este câncer, porque militarismo é um câncer. O militarismo é feito para Forças Armadas, não para a Polícia Militar. Que esse militarismo ele seja extinto. Nós queremos aqui, sabe o que é? É polícia estadual, é polícia municipal, com todo o acesso. Sabe por quê, companheiro? Você falou ainda há pouco de viaturas. Lá no interior do estado são 10 litros de gasolina, são 3 litros de gasolina. E aí, você quer que eu ainda vá fazer procedimento com 10 litros de gasolina? Para que essa coisa não se prolongue, nós temos que ter um piso salarial para as polícias militares, um piso nacional. Mas sabe por quê?
Então nós temos que ter plano habitacional. Era isso que eu queria. Que chegassem aqui, vamos discutir um plano habitacional, já que a economia está ruim, mas o policial militar tem um efetivo enorme. Vamos discutir uma forma que o policial militar e o policial civil e os outros agentes da segurança pública tenham, sabe o quê? Tenham condições de pagar e a economia também iria melhorar. Então são esses 3 pontos. Deixo aqui a minha indignação àqueles que vêm aqui falar e dizer que apoiam totalmente. Senhores, não deixemos nos enganar. Aplique cada macaco no seu galho. Se é para o rico, nós possamos assumir lá na frente. Se é para o rico lá na frente, eu, como soldado da polícia militar, muito me orgulho de ser policial militar de São Francisco. E a polícia civil são nossos irmãos. E sabe o quê? Morre na delegacia do interior do Estado, oferece bem efetivo. E olha o que o Estado quer. O Estado quer pegar, a Polícia Civil é carente de efetivo, o Estado quer pegar aqui. Olha quem tem efetivo, a Polícia Militar, e quer dar mais carga. Isso daí nós não daremos até o fim, porque morre aqui, você nasce polícia e você morre polícia e nunca mais deixa de ser polícia. Muito obrigado, Pedro. Pela sua contribuição e também, mais uma vez, por ter sido autor do requerimento que possibilitou esse nosso seminário da Câmara Federal aqui na Assembleia Legislativa do Pará. Lembrando, mais uma vez, que, graças à presidência dessa casa, esse debate está sendo transmitido para todo o estado do Pará pela TV Alerta. Nós vamos convidar